curso do Saber Direito desta semana é sobre direitos humanos. Você vai ver a teoria com o conceito de dignidade da pessoa humana, vai conhecer a história com os seus fundamentos e ainda entender as camadas de proteção regional, nacional e global de direitos humanos. As aulas são com a professora Alice Rocha. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Eu sou a professora Alice Rocha e hoje estarei com vocês continuando aí o aprendizado e a busca pela construção do conhecimento dentro da temática dos direitos humanos. E o foco da nossa aula de hoje é justamente a segunda camada de proteção desses direitos, que juntamente com aquela camada internacional, estabelece uma proteção, uma implementação no nível regional. Estou falando do nosso sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Sistema que nos concerne especificamente, por quê? Porque o Brasil é um Estado membro da Organização dos Estados Americanos, que assim como a Organização das Nações Unidas faz lá no sistema internacional, a OEA estabelece toda a coordenação desse sistema interamericano aqui na nossa região. Portanto, a nossa aula de hoje estará dividida em algumas partes. Vamos verificar quais são elas? Vou começar trabalhando com os senhores a instituição Organização dos Estados Americanos. Vamos compreender os propósitos, os princípios da OEA e, de uma forma semelhante ao que fizemos com a ONU, vamos compreender que a OEA não foi criada para os direitos humanos. Não, pelo contrário, os direitos humanos aparecem dentro da organização como um instrumento para o trabalho efetuado por essa organização que vai muito além da proteção dos direitos humanos. Lembra que a base é sempre a perspectiva da busca pela estabilização das relações amistosas entre os Estados. Vamos começar então compreendendo essa Organização dos Estados Americanos para em seguida começarmos a trabalhar o quê? Os atos normativos. Começando pela declaração que surge junto com a Organização dos Estados Americanos, passando pela nossa querida e tão repertoriada Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou para outros conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Vamos em seguida analisar o Protocolo de São Salvador, que casadinho com o sistema internacional, temos os direitos de primeira geração na Convenção Americana e os direitos de segunda geração no Protocolo de São Salvador. Mas, conforme já estabelecido aqui com os senhores, dentro desse sistema interamericano temos um grande diferencial em relação à implementação desses atos normativos. Por quê? Dentro desse sistema interamericano temos o papel importantíssimo estabelecido por dois órgãos de fiscalização e controle. Quem são eles? Comissão Interamericana e Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos. Vamos analisar o trabalho dessas duas instituições, verificar as possibilidades de pessoas físicas, grupos, indivíduos, pessoas jurídicas poderem ajuizar denúncias por violação de direitos humanos dentro da Corte? Não, dentro da Comissão Interamericana. Verificamos então como que é feito essa apresentação de violações e, por fim, para fecharmos aqui com chave de ouro, vamos analisar alguns dos casos envolvendo o Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque, veja, comissão e corte trabalham em conjunto e, conforme a gente vai verificar aqui, a comissão trabalha como um grande filtro do sistema interamericano. Para vocês terem ideia, o sistema interamericano é um sistema efetivo? Em média, pessoal, o sistema interamericano recebe por ano cerca de 16 mil denúncias de violação de direitos humanos pelos Estados-membros ali da OEA. 16 mil. Puxa, professora, tantas assim? Tantas assim. E sabe quantos desses 16 mil casos, 16 mil denúncias apresentadas à Comissão Interamericana sobem para a Corte Interamericana, ou seja, ganham aquele patamar de jurisdicionalização ali da Corte Interamericana? Pouco mais de 16 casos. Caramba, professor, é um super filtro de 16 mil casos, somente 16 vão para a Corte? Somente 16. Aí você vai me falar assim,
E como que são escolhidos esses 16 casos? Justamente, eles vão sempre escolher o quê? Os casos mais emblemáticos, os casos que causarão uma maior repercussão na estrutura do Estado. Então, por exemplo, se a comissão começa a receber muitas denúncias de violência doméstica relacionada à mulher, muitas denúncias. O que a comissão vai fazer? Ela vai verificar que aquilo está se tornando algo contínuo na perspectiva daquele Estado, vai pegar um desses casos não resolvidos e poderá encaminhar à Corte Interamericana. Aí você fala, professora, foi o caso da Lei Maria da Penha? Não. Sabe por que não? Porque o caso da Lei Maria da Penha foi resolvido na comissão. Nem foi preciso chegar até a Corte para que o Brasil recebesse uma recomendação da comissão e já implementasse dentro do seu ordenamento a criação de uma legislação específica para o trato dessa situação da violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico, ok? Mas fiquem tranquilos, nós vamos trabalhar com essa estrutura, aqui é só para demonstrar para os senhores a importância desse sistema e como esse sistema tem crescido na implementação, na busca pela promoção dos direitos humanos, sobretudo pela perspectiva da possibilidade da responsabilização do Estado via denúncias de violação de direitos humanos. Ok? Bacana? Portanto, vamos começar aqui a nossa análise do sistema interamericano, compreendendo a estrutura. Pessoal, lembra que quando a gente abordou o sistema internacional, eu disse para os senhores que ali no sistema internacional surge a Organização das Nações Unidas para o trato dessa proteção global. E dentro da Organização das Nações Unidas, em 1948, é estabelecida a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, no mesmo ano, dentro da estrutura do sistema regional interamericano, surge nada mais, nada menos do que a Organização dos Estados Americanos, conhecido pela sigla OEA. A OEA foi criada em 1948, na 9ª Conferência Pan-Americana realizada em Bogotá, na Colômbia. A OEA foi proclamada a partir de uma carta, chamada Carta da Organização dos Estados Americanos, com a afirmação dos direitos humanos, dentre o quê? Os propósitos e princípios da entidade. São os únicos propósitos e princípios? Não. Mais uma vez, a entidade ela é muito mais ampla do que os direitos humanos, mas dentre os seus propósitos e princípios está a defesa de tais preceitos. Aí você me pergunta assim, professora, e nessa Carta da Organização dos Estados Americanos, está previsto somente os direitos de primeira geração, ou seja, os direitos civis e políticos, ou está previsto também os direitos de segunda geração? Está previsto tanto a primeira geração quanto a segunda geração, dentro daquela perspectiva da unicidade, da indivisibilidade desses direitos e preceitos estabelecidos nessa carta. Lembrando que a OEA, ela possui a sede em Washington, nos Estados Unidos, e hoje ela possui 35 Estados membros. Puxa, professora, tantos assim? Tantos assim. Ou seja, praticamente todos os países das Américas e do Caribe fazem parte do sistema interamericano. Por que praticamente? Porque tem um que não faz. Qual que é o estado que não integra o nosso sistema interamericano? A Guiana Francesa. A Guiana Francesa não está no sistema interamericano. Ué, professora, então a Guiana Francesa pode violar direitos? Por que a Guiana Francesa não está no sistema interamericano? Porque a Guiana Francesa faz parte do sistema europeu. Veja, quando nós trabalhamos com a perspectiva da Guiana Francesa, é no sentido de que a França, que está localizada ali no território europeu, ela possui os chamados territórios ultramar. Então, ela tem a Ilha da Guadalupe, na América do Norte, ela tem a Guiana Francesa, aqui na região da América do Sul, ela tem a Ilha da Reunião, ali na África, e ela tem a Polinésia Francesa, na região da Ásia e Oceania. Esses territórios ultramar é como se fosse a França fora do continente europeu. Portanto, por essa razão, a Guiana Francesa não integra o sistema interamericano, mas, calma lá, ela integra o sistema europeu. Portanto, ela também é observadora desses preceitos fundamentais. Joia? Vamos então, da mesma forma que fizemos com a ONU, trabalhar com os propósitos e princípios da OEA.
Lembrando, qual que é a diferença de propósito e princípio? Propósito é onde eu quero chegar. Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Para alcançar esses propósitos, eu vou ter o quê? Alguns instrumentos que aparecem na figura dos princípios. Vamos dar uma olhada então? Vem comigo. Propósitos da OEA estabelecidos no artigo 2º da Carta da Organização. Primeiro propósito, garantir a paz e a segurança continentais. Ué, professora, mas parece aqui com o propósito da Organização das Nações Unidas. Exatamente. É por isso que a gente estuda os dois sistemas alinhados, para vocês compreenderem que eles são muito parecidos. Qual que é a diferença da OEA? É a particularidade do quê? Da região que ela trabalha. Bacana? Segundo propósito, promover e consolidar a democracia representativa, respeitando o princípio da não intervenção. Terceiro propósito, prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros. Percebam aqui o aspecto da pacificação na solução de controvérsias. Professora, aonde que eu encontro esses propósitos? No material de apoio aí que a professora preparou para vocês. Acompanhe a nossa aula junto com esse material de apoio. Por quê? Porque aí você já procede a algumas anotações no seu material, joia? Continuando aqui, quarto propósito, organizar a ação solidária destes em caso de agressão. Opa, de novo, aquela ideia dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Ou seja, aqui também na OEA, a agressão a um membro da organização significa agressão a todos. Então não mexe com um não, porque mexeu com um, mexeu com todos. É a mesma coisa da ONU, ok? Continuando aqui, quinto propósito, procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados-membros. Sexto propósito, promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e cultural. G, erradicar a pobreza crítica que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do hemisfério. E, por fim, alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico e social dos Estados-membros. Percebam aqui um propósito muito claro de cooperação para o desenvolvimento da região. Por que essa cooperação para o desenvolvimento da região é importante? Porque os estados já compreenderam que um problema que acontece ali no vizinho pode acabar causando uma externalidade, pode acabar o quê? Respingando no outro território. Por conta disso, é bom que todos nós possamos trabalhar para um desenvolvimento integral. O que é esse desenvolvimento integral? Espera lá que jazinho a gente fala sobre ele, ok? Então, de olho nesses propósitos, a Organização dos Estados Americanos apresenta alguns princípios, logo no seu artigo 3º. Por exemplo, primeiro princípio, normas internacionais constituem regras de conduta que devem ser observadas nas relações entre os estados, como respeito à personalidade, à soberania e à independência dos estados, boa-fé nas relações interestatais, solidariedade, eliminação da pobreza crítica, consolidação da democracia representativa, repulsa à guerra de agressão, agressão a um membro da OEA constitui agressão a todos os demais integrantes, solução pacífica dos conflitos, justiça e segurança sociais como base da paz, cooperação econômica, proclamação de direitos fundamentais e não discriminação e orientação para a justiça, a liberdade e a paz. Perceba que aqui os princípios da Organização dos Estados Americanos são bastante parecidos também com os princípios da Organização das Nações Unidas, justamente no sentido de que essas duas organizações têm que trabalhar alinhadas. Por quê? Porque problemas globais, eles acabam que partindo de problemas regionais que acabam repercutindo nesse processo internacional. Portanto, é necessário esse trabalho em conjunto para a recuperação de todo o processo. E mais, depois, com o adicional da camada nacional na implementação desses preceitos. O que chama bastante atenção no meio desses propósitos e objetivos são 3 pontos específicos. O primeiro relacionado à importância da solução pacífica de controvérsias. Lembra que eu abordei com os senhores que o direito internacional público ele possui 5 metaprincípios. Igualdade soberana, todos são iguais.
autonomia ou não ingerência, ou seja, os problemas internos, os assuntos do meu Estado, quem resolve sou eu. Terceiro, a proibição do uso da força. Não pode mais utilizar a força. Por quê? Porque agora você deve buscar a solução pacífica. Quarto, respeito aos direitos humanos. Inclusive, em nome desses direitos humanos, eu posso utilizar a força e interferir na jurisdição do Estado. E, por fim, o princípio da cooperação internacional. Então, a gente percebe que em todos esses organismos, seja internacional, seja regional, sempre se tem um acento muito grande em relação a essa solução pacífica das controvérsias. Segundo um ponto importante, que aqui, mais uma vez, a OEA faz de forma muito similar à Organização das Nações Unidas, é a previsão da importância de uma segurança coletiva. Ou seja, mexeu com um, mexeu com todos. Uma interferência em um Estado membro da OEA, os demais vão tomar posicionamento. Por quê? Porque a força pode ser utilizada para a manutenção dessa segurança coletiva. E um terceiro ponto muito importante é a questão do desenvolvimento integral. Um desenvolvimento, pessoal, que abrange não somente os campos econômico, social, educacional, cultural, científico e tecnológico, nos quais devem ser atingidas metas que cada país definir para alcançar. Então, veja que bacana. Eles percebem a grande assimetria que tem na região. Com base nisso, ele fala, Estado, até onde você pode ir? Ah, eu posso ir até aqui. E você? Ah, eu posso ir até aqui. A partir dessas metas estabelecidas, eles criam programas de cooperação, não somente do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, trocando aí, inclusive, experimentos relacionados à implementação desses direitos, na busca do quê? De um desenvolvimento como um todo. Isto é a base da Organização dos Estados Americanos. E veja, 1948 ela é estabelecida e chama a atenção dos senhores por quê? Foi estabelecida a partir da Carta da OEA, mas em conjunto com a Carta da OEA foi criada a chamada Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Muito cuidado, tá? A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é um documento diferente da Convenção Americana que nós vamos abordar em seguida. Aqui a Declaração Americana ela surge em 48, junto com a Carta da OEA, onde nessa Declaração Americana, especificamente, ela coloca o quê? O acento em relação à necessidade da observância dos direitos humanos. Então aqui ela enuncia direitos e deveres para os estados, tem uma concepção universalista dos direitos humanos, não vinculando o quê? A observância desses direitos à nacionalidade, e sim à mera condição humana. Veja bem o preâmbulo dessa declaração. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. E como são dotados pela natureza de razão e consciência, devem proceder fraternalmente uns para com os outros. O cumprimento, essa parte é uma parte muito interessante, olha bem, o cumprimento do dever de cada um, olha bem, o cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Direitos e deveres integram-se correlativamente em toda atividade social e política do homem. Se os direitos exaltam a liberdade individual, os deveres exprimem a dignidade dessa liberdade. Esse era o preceito fundamental que estava ali justamente por trás da criação da organização. Então, cuidado. Qual que é a informação importante? A OEA é estabelecida em 1948 com uma carta, que é considerado o acordo constitutivo da organização, e junto com ela vem a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. É a Convenção Americana? Ainda não. Por que não? Porque a Convenção Americana, ela só aparece em que ano? No ano de 1969. 69? Exatamente. Qual o paralelo que a gente já fez aqui? Os dois pactos lá do sistema internacional, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles também foram estabelecidos na mesma década de 60. Os dois pactos em 66 e a Convenção Americana em 69. Sem sombra de dúvida, pessoal, a Convenção Americana é o principal documento do sistema interamericano. Aí você pergunta assim, poxa, professora, esse é o famoso Pacto de São José da Costa Rica,
que trouxe aquela jurisprudência do Supremo relacionada à possibilidade ou não da prisão do depositário infiel? Exatamente. E o Brasil ratificou essa convenção? Ratificou. Mas o Brasil ratificou a convenção de imediato? Lembra que eu trouxe para vocês aqui a perspectiva histórica de que na década de 60 o Brasil estava entrando em um processo de crescimento de um regime ditatorial, onde o Brasil não priorizou essas questões. Essa retomada dos temas, da temática dos direitos humanos só se deu com a retomada do processo democrático pós-Constituição de 88 e, portanto, essa Convenção Americana só foi ratificada pelo Brasil em 1992. Aí você fala assim, professora, e o Brasil ratificou essa convenção na sua integralidade? Do jeito que ela chegou, o Brasil aceitou? A resposta é não. E essa também é uma informação imprescindível. Guarde esta informação. O Brasil ratifica a Convenção Americana, mas no decreto de internalização, no decreto de ratificação, o Brasil já estabelece uma reserva. O que é uma reserva a um tratado? Então, só pegando ali alguns dos ensinamentos do direito internacional. Se um Estado não consegue cumprir 100% de um tratado, o que ele pode fazer? Seguinte, eu vou ratificar o tratado, eu aceito entrar para esse tratado, mas esse dispositivo 10 e 11 eu não consigo cumprir. Eu não consigo cumprir porque tem um conflito com a minha norma constitucional, porque eu tenho um problema relacionado à implementação desse direito, eu não consigo cumprir. O que o Estado pode fazer? Apresentar uma reserva. Lembrando que essa reserva pode ser retirada a qualquer momento, porque o objetivo é que os Estados tenham mais compromisso. No caso da Convenção Americana, de forma mais tecnicamente falando, é mais correto a gente falar que tinha o quê? Uma declaração interpretativa. Como assim, professora? O que o Brasil fez? Quando o Brasil ratifica essa Convenção Americana, ele fala assim, ó, seguinte, eu vou ratificar? Tudo bem, eu vou ratificar. Mas o que está previsto ali naquele artigo, que fala da possibilidade da Comissão Interamericana entrar no meu estado e fazer a chamada visita in loco, para o quê? Para ver de perto o que está acontecendo, essa visita pode até acontecer, mas ela não vai acontecer de forma automática. Então, o que o Brasil fala? No artigo 43 e 48, que prevê essa visita, isso não inclui o direito automático de visita. Ou seja, essas inspeções in loco só serão possíveis se o governo brasileiro der a sua anuência, concordar que essa visita aconteça. Então, guarde essa informação, porque ela é bastante importante em relação a essa reserva apresentada pelo Brasil no processo de implementação de ratificação de concordância na participação do Estado brasileiro dentro desta Convenção Americana. Até aqui tudo bem? Joia! Continuando aqui, dentro da Convenção Americana, de cara, ela já apresenta para o Estado o quê? Estado, quer fazer parte da Convenção? Bacana! Mas no artigo 1º e no artigo 2º já estavam previstos 2 deveres de casa para o Estado. O primeiro dever é um dever mais genérico. O Estado que entrar para essa convenção, ele vai ter o dever de respeitar, de concordar com a proteção dos direitos aqui estabelecidos. É o básico. Além disso, no artigo 2º, ela fala o quê? Assumindo esse dever genérico de observância desses preceitos, o Estado também assume um dever de adotar todas as disposições, sejam elas de natureza administrativa, sejam elas de natureza jurídica, todas as disposições necessárias para o quê? Para a acomodação desse preceito internacional no ordenamento interno. Então, veja, é um dever geral de observância e um dever de quê? De instrumentalização. Ou seja, Estado vai cumprir? Vou. Lembre que você não pode mencionar nenhum direito interno como justificativa para o não cumprimento de uma regra internacional. Com base nisso, o que você vai fazer? De imediato, já modifique aí o que for necessário para a acomodação da observância desses preceitos, ok? Então, a própria Convenção Americana, ela já começa estabelecendo o quê? Essas balizas, esses parâmetros para o Estado ter consciência de onde ele está chegando. Jóia! Então,
Então, até aqui tudo bem, Convenção Americana estabelecida, aí vem a dúvida. Professora, eu lembro que quando eu assisti a aula ali de Direito Internacional, a senhora falou que os direitos de primeira geração que estavam no Pacto de Direitos Civis e Políticos encontravam uma semelhança com a Convenção Americana. Perfeito. Por quê? Porque, basicamente, a Convenção Americana, ela é o quê? Ela é uma reprodução do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos dentro do sistema interamericano. Uma reprodução. Ela pega lá o que estava no pacto e reproduz e traz para dentro do sistema interamericano. E aí vem uma dúvida. Professor, então ela só aborda os direitos de primeira geração? Basicamente. Dentro da Convenção Americana, a gente tem o artigo 26 que trabalha com o desenvolvimento progressivo, com a noção dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Mas veja, ela só faz uma menção à observância desses direitos, sem falar expressamente quais direitos seriam isso. O que eu estou dizendo quando eu falo que o Estado tem que prover esses direitos? É trabalho? É moradia? É saúde? Não fala nada. Somente menciona isso no artigo 26. Aí você fala assim, ué, então o sistema interamericano não protege direitos de segunda geração? Então eu não posso ir lá no sistema interamericano e reclamar que não está sendo atendido o meu direito à educação? Pera lá. Por quê? Porque foi estabelecido um segundo ato normativo, chamado Protocolo de São Salvador, justamente para quem? Para os direitos de segunda geração. Aí você fala, pois é, eu acho isso tão complicado, para que separar em dois instrumentos se eles poderiam criar um documento único? Pessoal, pela dificuldade do convencimento dos estados em querer aderir. Porque, veja, direitos de primeira geração são muito mais facilmente implementados do que de segunda geração. Então, em uma região de tantas assimetrias, se eu chego com um documento e falo, Estado, você vai ter que cumprir a primeira geração, mas a segunda também. Vai ter que se abster e dar o direito à vida, o direito político, mas vai ter que dar moradia, educação, trabalho. Assusta. Então, o que eles fizeram? Não, Estado, tranquilo. Assina aqui a Convenção Americana, vamos garantir a primeira geração. E esse protocolo de São Salvador, Estado, a gente coloca, além do aspecto progressivo, a gente coloca uma outra observação, que esse é um ponto, pessoal, fundamental desse sistema. Porque, veja, qual que é o maior medo? É medo mesmo, tá? Do Estado em relação ao sistema interamericano. O medo de denúncias. Não é à toa que o Brasil tem cada vez mais inserido o conteúdo de direitos humanos dentro de provas e certames para servidores públicos. Por quê? Justamente, se for lá um agente do Estado e tomar alguma atitude que viole os direitos humanos, de quem que é a culpa, de quem que é a responsabilidade? Do Estado brasileiro. E é justamente pelo receio dessa denúncia que o Estado fala, não, acho melhor não participar desse protocolo. Aí veio o protocolo de São Salvador e falou assim, Estado, preocupa não. Sabe por quê? Essas denúncias individuais que você tanto tem medo, no caso do protocolo de São Salvador, elas só poderão ser apresentadas em relação a dois direitos. Ué, e os outros? Os outros a gente vai ter ali os mecanismos de monitoramento do sistema, mas denúncia individual, eu, professora Alice, poder depositar uma denúncia somente se for para violação de direito sindical e para violação de direito à educação. Aí eu pergunto para vocês, qual dos direitos de segunda geração é o direito mais repertoriado como violado? Adivinhe? Direito à saúde. E aí eu não posso levar uma denúncia de violação da observância do direito à saúde no sistema interamericano. Sabe por quê? Por falta de previsão no Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador literalmente fala o quê? Somente direito à educação e direito sindical poderão ser levados como denúncia de violação do sistema. Os demais direitos não são passíveis de denúncia de violação. Tá vendo então que é mais um mecanismo para convencer os estados a aderirem a esse sistema interamericano. Por quê? Porque a chance deles serem denunciados cai bastante. Vamos ver, então, os direitos que são abrangidos dentro da Convenção Americana? Então, a gente vai ver a Convenção Americana, depois a gente vê o Protocolo de São Salvador. Dá uma olhada aqui. Temos, então, personalidade jurídica, direito à vida, integridade pessoal, proibição da escravidão e da servidão,
liberdade pessoal, garantias judiciais, legalidade e retroatividade da lei penal, indenização por erro jurídico, proteção da honra e da dignidade, liberdade de consciência e de religião, liberdade de pensamento e de expressão, direito de resposta, direito de reunião, liberdade de associação, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, nacionalidade, propriedade, direito de circulação e residência e igualdade perante a lei e proteção judicial. Aí eu pergunto para os senhores, a Convenção Americana também fala do direito de asilo? Lembra que a gente chamou bastante atenção do direito de asilo lá na declaração? Claro que fala. No seu artigo 22.7, ela prevê claramente o quê? Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, e de acordo com a legislação de cada estado e com os convênios internacionais. Direito de asilo pressupõe uma reciprocidade? A resposta é não. O que é o direito de asilo? É eu pegar uma pessoa que está sendo perseguida e dar guarita, dar proteção àquele indivíduo. E aqui na Convenção Americana a gente vê claramente que essa perseguição tem que ser uma perseguição de ordem política, ou pelo menos com uma conexão política. Mas guardem essa informação. O oferecimento desse asilo não prescinde de reciprocidade. Não existe aquela coisa de falar assim, o Brasil só vai conceder asilo em relação a estados que também concedem asilo. Isso não existe, tá? Isso é um ato discricionário do Estado e que ele adota se ele quiser. Bacana? Veja que aqui, da Convenção Americana, nós vamos simplesmente destacar alguns direitos mais importantes. Por quê? Pelo viés histórico, pelo viés jurisprudencial, pelo viés de cobrança em provas e concursos mesmo, ok? O primeiro direito é o direito à vida e à pena de morte, que aparece logo no artigo 4º da Convenção Americana. Alguns apontamentos importantes. A Convenção Americana aboliu a pena de morte? A resposta é não, tá? A Convenção não abole a pena de morte. Pelo contrário, ela fala assim, se você, Estado, já aboliu a pena de morte, você não vai retomar, ok? Ok. Mas se você, Estado, continua com a pena de morte, tudo bem, pode continuar adotando a pena de morte, desde que seja para delitos mais graves e desde que venha do quê? De uma sentença condenatória. Então, primeira informação importante, a Convenção Americana não aboliu a pena de morte. Ué, professor, então quem é que abole a pena de morte? Quem buscou abolir a pena de morte foi o protocolo facultativo da Convenção Americana sobre a abolição da pena de morte. O Brasil aderiu a esse protocolo? A resposta é sim. Só que cuidado, ele concorda com a abolição da pena de morte, mas ele não abre mão do previsto ali no seu artigo 5º, no inciso 47, que prevê que existe sim a possibilidade de pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Então, outra dica importante, a pena de morte é aceita no Brasil? A resposta é sim, ok? Por quê? Porque tem essa excepcionalidade. Então, a Convenção Americana não abole, ela prevê que aqueles que continuam podem adotar para esses casos mais graves e ela prevê ainda o quê? A restrição da adoção dessa pena de morte para menor de 18 anos ou para maior de 70 anos, nem aplicar essa pena à pessoa que estiver em estado de gravidez, partindo do pressuposto que a pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado. Então, essas são algumas das especificidades desse artigo 4º. Outra coisa importante, o artigo 4º, que prevê a proteção do direito à vida, ele prevê uma proteção a partir de qual momento? A partir da concepção ou a partir do nascimento com vida. Claramente e expressamente, o artigo 4º prevê a proteção do direito à vida a partir do momento da concepção. Na mesma linha, então, do Brasil, que também protege o nascituro, ok? Vencido esse direito à vida. Segundo direito importante, o direito à integridade pessoal, que aparece no artigo 5º. Por que eu estou chamando a atenção para esse direito à integridade pessoal? Porque aqui, mais uma vez, a Convenção Americana retoma o absolutismo do quê? Da impossibilidade da tortura.
Ninguém deve ser submetido à tortura, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Lembra então que eu falei para vocês, não é porque é um estuprador, porque é um homicida, porque é um traficante. É um ser humano, ele vai gozar da mesma dignidade, por quê? Porque aquilo é inerente ao indivíduo. E essa integridade, ela está diretamente relacionada com a perspectiva do cumprimento de penas privativas de liberdade. Cuidado, Estado, porque se o indivíduo estiver sob a tutela do Estado, o dever para com ele é maior. Por quê? Porque a responsabilidade é maior também, ok? Terceiro direito super interessante, trabalho forçado. Professora, trabalho forçado é proibido? Sabia que não é? Em última análise, trabalho forçado não é proibido. Muitas pessoas falam assim, professora, a solução do sistema carcerário brasileiro é colocar aquele pessoal para trabalhar. Por que não coloca o pessoal para trabalhar? Ah, não, professor, porque aí é trabalho forçado. E quem foi que te disse que aquilo é trabalho forçado? Veja, no artigo 6º da Convenção Americana, está claramente previsto que ninguém pode ser submetido à escravidão e servidão. Tudo bem. Está claramente estabelecido que ninguém deve ser constrangido a executar trabalhos forçados ou obrigados. Mas, seguindo o artigo 6º, ele estabelece que não constitui trabalho forçado obrigatório para os efeitos da Convenção, o quê? Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares. Então, veja, dizer para o preso, dizer que ele tem que trabalhar, isso não é proibido. Pelo contrário, grande parte dos presos quer trabalhar, nem que seja para remissão da pena. Professora, mas qual que é o limite desse trabalho? Eu não posso prejudicar o quê? A dignidade do indivíduo. Eu não posso prejudicar o quê? A integridade física. Então, não é um trabalho de carregar pedra, não é um trabalho que... É um trabalho digno, inclusive dentro da perspectiva de que aquele é um processo para a reconstrução daquele indivíduo. O sistema penitenciário deveria ser um sistema para o quê? Justamente para ajudar aquele indivíduo a melhorar para que posteriormente ele tivesse uma inserção social e não houvesse reincidência. Infelizmente, nós sabemos que o sistema tem uma série de falhas, mas a perspectiva dos direitos humanos é justamente essa. E, por fim, chama atenção para o artigo 7º, que trabalha com a liberdade pessoal. Por que eu chamo atenção para o artigo 7º? Porque o artigo 7.7 prevê claramente o quê? Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, prisão por dívida, a Convenção proíbe. Muito bem, foi justamente com base nisso aqui que lá atrás, quando o indivíduo tinha sido preso, acusado de ser um depositário infiel, o que o advogado dele fez? Bateu, aqui no Supremo e falou assim, Supremo, é o seguinte, o Brasil faz parte de uma convenção que prevê a impossibilidade da prisão por dívida. Ok, mas o meu cliente está preso, acusado de ser um depositário infiel. Aí a autoridade olhou e falou assim, não, mas ele está preso com base no artigo 5º, inciso 67, que prevê o quê? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Então, com base nesse inciso, seu cliente está preso de forma correta. Aí o que o advogado falou? Não, mas espera aí, a Constituição está o quê? Batendo com a Convenção. Afinal, pode ou não pode prender? Naquele momento, então, a jurisprudência do STF foi estabelecida, foi construída de forma a prever que o quê? Que esta parte final do artigo 5º deixou de ser aplicada, ficou paralisada, ficou suspensa a aplicação dessa parte final. E nós vamos trabalhar com esse processo de incorporação de tratados em direitos humanos, que foi modificado justamente a partir dessa importante jurisprudência, ok? Além disso, temos o artigo 27, que prevê a possibilidade da suspensão de algumas garantias da Convenção Americana
Em caso de quê? Em caso de perigo público, em caso de guerra, em caso de uma emergência, mas cuidado, alguns direitos, esses não podem ser suspensos em hipótese alguma, como, por exemplo, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à integridade pessoal, à proteção à família, direito à nacionalidade, entre outros previstos aqui no artigo 27. Bacana? Lembrando que essa suspensão tem que ser temporária e ela deve ser avisada. Até aqui, tudo bem. Estudamos, então, a materialidade aí do que está previsto nessa importante convenção. Junto com a Convenção Americana, lembre-se que o foco dela são os direitos de primeira geração. Eu tenho o Protocolo de São Salvador. Foco do Protocolo de São Salvador, direitos de segunda geração. Professora, e o Protocolo de São Salvador, ele aborda todos e variados direitos de segunda geração? Sim. O problema é o quê? É que a denúncia pela violação, já aprendeu aí? Só vai poder aparecer em relação ao direito à educação e em relação ao direito sindical. Jóia? Tá. Então, o que importa aqui é essa perspectiva da denúncia. Pessoal, por quê? Porque essa possibilidade de uma denúncia por violação é algo que chama muita atenção dentro do sistema interamericano. Porque, veja, o receio do Estado em eu aqui, eu, pessoa física, ir lá no sistema interamericano e levar uma denúncia contra o Brasil. Imagina a responsabilização do Estado. E como é que apresenta essa denúncia, professora, que eu estou bastante interessado? Aí é que vem a parte final da Convenção Americana, que apresenta os chamados órgãos de fiscalização do sistema. Que órgãos são esses? Comissão Interamericana e Corte Interamericana. Qual dos dois órgãos, professora, trabalha mais? Veja que eu iniciei a nossa aula aqui justamente te contando a realidade desses dois órgãos. Enquanto a comissão funciona como um grande filtro desse sistema interamericano, recebendo aí cerca de 16.000 denúncias por ano, a Corte Interamericana recebe 16 casos. 16 casos? Sabe por quê? Porque a maioria dos casos é resolvido dentro dessa perspectiva política. Vamos conversar, vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, veja, como formas de fiscalização desse sistema, nós temos basicamente 3 instrumentos. O primeiro instrumento de fiscalização são os relatórios. O que são os relatórios? Os relatórios simplesmente funcionam da seguinte forma. O Estado adere ali ao sistema e o Estado começa a implementar políticas públicas, ele modifica a sua legislação, só que tem um problema. O direito internacional, um órgão internacional como a OEA, ela não consegue enxergar dentro do Estado. É como se fosse assim, ele é míope, ele não consegue enxergar. Então, o que é necessário? É necessário que o Estado conte para esse organismo o que está acontecendo, ok? E como que ele vai fazer isso, professora? Por relatórios. Então, ele faz um relatório onde ele conta ali como que ele está implementando. Ah, professora, mas espera aí. Quem está fazendo esse relatório é o próprio Estado. Então, ali ele escreve o que ele quiser. Exatamente. Só que qual que é o problema? Ele será sabatinado em relação àquilo que ele inclui no relatório. Então, se ele colocou algo ali que não é real, na sabatina ele pode acabar passando por mentiroso. E isso é ruim para a reputação do Estado, ok? Então, eles têm muita responsabilidade em relação a esses relatórios. Basicamente, pessoal, a grande maioria, se não a totalidade dos tratados dentro do contexto internacional, prevê esse relatório como instrumento de fiscalização. Justamente por esse aspecto do quê? Do órgão internacional não conseguir enxergar o que está dentro do Estado. Jóia. Segundo instrumento aqui utilizado no sistema interamericano, a chamada comunicação interestatal. O que é a comunicação interestatal? É um Estado dedurando o outro. Sabe o Brasil? O Brasil não está cumprindo esse preceito. Sabe a Argentina? A Argentina não está cumprindo esse preceito. Comunicação interestatal. Qual que é a questão? A comunicação interestatal é facultativa. Ou seja, o Estado participa se quiser. E mais, ele só vai poder denunciar o coleguinha se ele aceitar ser denunciado. Que história é essa de poder denunciar o outro sem aceitar ser denunciado? Aí eu te pergunto, o Estado está cumprindo a 100% ali dos preceitos da Convenção? Dificilmente. Logo, vocês já imaginam que o quê? Que as comunicações interestatais não funcionam muito bem. Por quê? Porque todos os estados têm um telhado de vidro. O que é a teoria do telhado de vidro? Eu não vou tacar pedra no seu telhado, por quê? Porque o meu também é de vidro. Se eu taco pedra em você, você taca pedra em mim. Sabe o que a gente faz? Ninguém taca pedra em ninguém.
Portanto, essas comunicações interestatais, elas são previstas no sistema, mas elas não funcionam muito bem, até porque elas são facultativas. O que funciona muito bem são as chamadas petições individuais previstas no artigo 44 da Convenção Americana, porque essas sim, estas são obrigatórias. Sabe o que prevê o artigo 44? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um estado parte. Então, veja, previsão dessas petições individuais e mais, obrigatória. O estado não pode escolher. O Brasil não pode chegar e falar assim, ah, não, eu não quero receber denúncia em relação... Não vai dar, Brasil. Qualquer indivíduo, e mais, são somente os brasileiros, os nacionais, que podem apresentar uma denúncia contra o Estado brasileiro? Qualquer indivíduo que tenha o seu direito violado pelo Estado pode apresentar uma denúncia. Professora, e muitas pessoas apresentam denúncia contra o Brasil? Sim. Por quê? O Brasil viola? Viola, mas não é só o Brasil. E é isso que chama atenção. Tá, então eu estou interessado nesse negócio. Quais são os requisitos para que eles aceitem essa minha petição? Quais são os requisitos para que eu possa entrar nesse sistema? Aí você vai observar o previsto no artigo 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada, de acordo com os artigos 44 e 45, seja admitida pela comissão, será necessário o quê? Que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna de acordo com os princípios de direito internacional. B, que seja apresentado dentro do prazo de 6 meses a partir do momento em que você teve a decisão interna. C, que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo em solução internacional. E D, que no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, nacionalidade, profissão, domicílio, ou seja, não se aceita a chamada denúncia anônima, a chamada denúncia apócrifa. É necessário que você se identifique. Ah, professora, mas veja, se eu estou sofrendo uma violação do meu direito, eu vou ficar com medo. Eu vou colocar meu nome ali? Vai. Mas espera aí, e se o Estado vir atrás de mim? Cuidado, porque uma coisa é você denunciar de forma anônima, outra coisa é você denunciar e pedir o sigilo justamente em nome da sua integridade. Isso é possível? Isso é completamente possível. Só que aqui tem um detalhe interessante. Veja, um dos pontos que o Estado mais viola é a falta de acesso à justiça. Quanto tempo demora uma causa dentro da justiça brasileira? E olha que a justiça brasileira não é das piores. Demora muito, pessoal. Portanto, se houver uma demora injustificada, o indivíduo pode sim entrar com uma petição demonstrando que ele tentou todas as formas aqui e que ele não conseguiu resolver a situação fática dele. Então, nesse sentido, ele pode interpor a denúncia mesmo sem ter uma resposta no contexto interno. Tá entendido? Apresentou uma denúncia, o que a comissão vai fazer? Estado, vem cá me falar o que está acontecendo. Conversa com o Estado e tenta resolver. Ficou alguma dúvida? Pede mais informações para a parte, pede mais informações para o Estado. Continuou alguma dúvida? Qual que é a possibilidade? Eu estou querendo mandar um pessoal aí para verificar, ó, in loco, o que está acontecendo. No caso do Brasil, o que a gente aprendeu? Vai ter que pedir. Brasil, deixa eu entrar aí para ver o que está acontecendo? E aí pode mandar o pessoal. A maioria dos casos é resolvido nessa fase. A maioria. Por quê? Porque se eles consideram que não foi possível a solução nessa fase da Comissão Interamericana, aí sim os casos são levados até a Corte Interamericana. Mas veja que, muitas vezes, casos importantes, como por exemplo o caso Maria da Penha, não foi nem necessário o recurso à Corte Interamericana. Por quê? Porque o caso foi resolvido na própria comissão. Então, conforme eu prometi para vocês, alguns dos casos envolvendo o Brasil, e uma notícia muito bacana que eu te dou, toda a especificidade dos casos está dentro do site do próprio Sistema Interamericano, do site da OEA. Tem todos os casos. Por quê? Porque esses processos, pelo contrário, eles querem demonstrar como aconteceu para tentar evitar que eles se repitam em outras localidades. Quais são os casos envolvendo o Brasil? Caso Ximenes Lopes, caso Nogueira de Carvalho,
caso Escher, caso Garibaldi, caso Gomes Lund, caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, o caso Gomes Rosa Genoveva, o caso Povo Indígena Chucuru, o caso Vladimir Herzog e outros, e o último que foi o caso envolvendo os empregados da Fábrica de Fogos de Artifício de Santo Antônio de Jesus e seus familiares. Isso aqui são somente os casos que foram até a Comissão Interamericana, porque denúncia, aliás, que foram até a Corte Interamericana, porque denúncia na comissão, o Brasil está cheio, ok? Então, eu convido os senhores a fazerem um passeio ali pelo site da instituição, verificando o contexto fático de cada um desses casos, o argumento dos pedidos de cada um desses casos e a solução de cada um desses casos. O Brasil foi condenado? Sim, não? A fazer o quê? E aí vocês vão perceber que a maioria dos casos dentro do sistema interamericano sempre vão envolver uma série de sanções cumulativas. Exemplo, o Estado vai ser obrigado a investigar, indenizar as vítimas e modificar sua legislação. O Estado vai ser obrigado a indenizar, a estabelecer uma política pública e a colocar num jornal de grande circulação que ele está assumindo a culpa. Então, esses são formas de quê? De sanção desse Estado. Porque a maioria dos alunos, eles pensam o quê? O direito só serve para punir. Então, professora, qual que é a punição? E aí a gente vê claramente essas sanções que são impostas ao Estado. Professora, o Estado tem que cumprir isso naturalmente? Claro que sim. Pessoal, foi o próprio Brasil que, no uso do seu poder soberano, se submete ao sistema. Então, nada mais natural que ele o faça. Professora, mas lá dentro do sistema interamericano, tem uma forma de controle de supervisão dessas sentenças? Tem. A Corte Interamericana supervisiona, mas ela espera que o Estado, no seu sistema interno, seja capaz de executar essas sanções. Muito bem. Agora, vamos consolidar todas essas informações. Bastante informação, né? Vamos consolidar tudo isso respondendo aí as nossas 3 perguntinhas aqui do nosso quiz. Estão preparados? Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, sobre o sistema interamericano, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, que aqui ele quer a incorreta, não é a correta como normalmente a gente está acostumado. Letra A. Toda agressão de um Estado contra a integridade ou a inviolabilidade do território será considerada como um ato de agressão contra todos os demais Estados americanos. Certo ou errado? Corretíssimo. A gente vê aquele preceito do um por todos e todos por um. B. O Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana, foi aprovado imediatamente no Brasil, sem nenhuma restrição ou reserva. Opa! Acho que esse é o item correto, porque a gente sabe que ele foi assinado em 69, mas o Brasil só ratifica quando? 92. E mais, com a reserva da possibilidade de visitas em loco, somente mediante a anuência do Estado. Portanto, letra B é a alternativa incorreta. Letra C. A Convenção Americana prevê a aplicação imediata dos direitos civis e políticos, assim como dos direitos econômicos, sociais e culturais, porque ela trabalha com o conjunto desses preceitos. Letra D. Entre os propósitos da OEA está o de erradicar a pobreza crítica, que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do hemisfério. Joia! Portanto, gabarito dessa primeira questão, letra B, justamente por quê? Porque o Brasil não aceitou de forma imediata e o Brasil não aceita sem restrição ou reserva. A alternativa incorreta, letra B. Vamos para a segunda questão? Vem comigo então. Questão de número 2. Acerca da Convenção Americana, assinale a alternativa correta. Ufa, voltamos para as alternativas corretas. Letra A. São proibidas as penas privativas de liberdade acompanhadas de trabalhos forçados, ainda que esses não afetem a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Proibida? Será que isso é proibido? A professora falou, inclusive, que poderia ser uma saída para o sistema carcerário. Vamos dar uma olhada. Letra B. Os menores de 18 anos não podem ser processados. Opa, será que menor de 18 anos não pode? Letra C. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Corretíssimo também, pessoal. Esse deveria ser o quê? O propósito final do nosso sistema carcerário. E letra D,
considera-se como trabalho forçado o serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que ameacem a existência ou bem-estar da comunidade. Negativo porque, nessas situações de perigo eminente, de calamidade, é necessário esse trabalho que não é considerado trabalho forçado, de acordo com a Convenção Americana. Portanto, marcou aí, letra A, B, C ou D? Gabarito da questão, letra C. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Lembrando, pessoal, que temos ainda uma última aula aqui, onde nós vamos abordar a terceira e última camada de proteção dos direitos humanos, que é a camada de proteção do direito interno dos Estados, sobretudo estabelecida na nossa Constituição Federal. Aguardo todos os senhores para a finalização desse conjunto de procedimentos, entendimento e construção dos instrumentos de proteção dos direitos humanos. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.